Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo explicativo de materiais da Tintas Londres Color. Nessa parede aqui de fundo, ela é uma parede com textura e nós vamos transformar ela com textura projetada da Tintas Londres Color, que é uma super tendência hoje e que além disso é algo que fica muito lindo na sua residência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o nosso pintor profissional, Léo Ferro, vai falar mais um pouquinho para vocês dessa tendência que é a textura projetada. É isso aí, pessoal, vocês vão estar podendo acompanhar aqui todo o passo a passo para a gente estar realizando uma textura projetada nessa parede. Não precisa necessariamente a parede estar no reboco, tá? Vocês vão poder estar acompanhando aí. Se você tem um revestimento antigo aí na sua casa e quer mudar ele, também dá para ser feita a textura projetada. Aqui a gente só passou uma espátula, quebrou um pouco as pontinhas dessa textura. Já apliquei um fundo preparador aqui para adiantar o processo e nós vamos agora começar a fazer a aplicação do produto aí e acompanha até o final aí que vai ficar top. Pessoal, então a gente tá com o produto aqui, tá? Com a textura projetada aqui, ó, da Tintas Londres Color. Tá um material aqui de excelente qualidade. No seguinte, eu já fiz a diluição dela aqui para adiantar o nosso processo aqui do vídeo. Porém, o produto ele já vem quase pronto. Você vai usar aí entre 300 a 500 ml de água no máximo. Depende do pintor aí, depende da maneira que você vai trabalhar, ao seu gosto. Eu usei aqui mais ou menos umas 350 ml. A massa já ficou top, já ficou bem homogênea, já é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas você vai usar aí entre 300 a 500 ml de água, já vai ficar top o produto para você trabalhar aí, tá? Então vamos para a aplicação agora. Pessoal, nós vamos começar a fazer a aplicação do produto aqui, e é o seguinte. Aqui, como já tem essa textura na parede, nós não vamos precisar fazer a monocapa, que seria o ar da caneca bem aberto ao máximo, para ela sair com uma massa bem fininha, que é uma pulverização para preencher todo o reboco. Aqui, como já tem essa textura na parede, não vai ser necessário. Vou só fazer uma demonstração para vocês aqui, como é que teria que ser feito se essa parede estivesse no reboco, no caso aqui uma obra nova, tudo bom? Então é com o ar do compressor todo aberto e a gente iria pulverizar uma parte bem fininha em toda a parede dessa forma aqui, ó. Então é esse processo aqui que a gente teria que fazer se essa parede tivesse no reboco, tá? Aqui esse processo aqui é o que? Para preencher totalmente a parede e proteger assim toda a superfície, tá? Então, como aqui já tem essa textura, não vai ser necessário. Aqui a gente vai fazer só o processo de flocagem, que é com o ar um pouco mais fraco, tá? A gente não vai abrir todo o ar, vai abrir ele só um pouco. Então você vai regular aí na pistola aí a quantidade do ar exata para você conseguir trazer uns flocos que você precisa aí. Estamos fazendo a flocagem aqui, ó, tá? Já estamos fazendo aqui, tô fazendo num bico 12 mm aqui, com o ar pouco aberto, para ela sair essas pelotas bem grandinhas aqui, ó, que é que na hora de desempenar é o que vai ficar aquele mapeamento. Uma dica que eu dou para vocês é, conforme a gente for fazendo essa parte aqui da flocagem, você dá uma afastadinha da parede e olha um pouco mais de longe, que muito perto aqui você trabalhando, você não consegue perceber. Então você se afastando e olhando um pouco mais de longe, você vai ver se tem alguma parte igual eu se afastei aqui agora, ó. Tô vendo que tem algumas partes aqui que tem um pouco menos de floco. Então é bem importante você reparar nisso daí e deixar ela padrão, tá? Flocada por inteira padrão, para na hora de desempenar não ficar nenhuma parte falhada e ficar um desenho por igual na parede inteira. Tá finalizada aqui a parte da aplicação da textura projetada. Agora a gente tem que ficar bem atento com o ponto de secagem da massa, tá? O que eu vou falar para vocês, a gente vai ficar atento aqui cuidando da massa. Quando a gente põe o dedo na massa e ela tá saindo aqui, ó, ainda não tá bom. Eu comecei por aqui, ó. Aqui algumas partes a gente põe o dedo, ó, e ela não sai muito no dedo, ó, tá vendo? O dedo limpo aqui, ó. Não tá saindo muito mais, ó, saindo um pouco, ó. Essa aqui mesmo, ó, já tá quase pronta. Quando a parede estiver inteira assim, não saindo no dedo, ela vai estar boa para projetar, para desempenar. O que eu quero falar aqui para vocês, a textura projetada da Tintas Londres Color, ela é bacana por causa disso. Ela possibilita o pintor profissional de trabalhar sozinho numa parede. Ela tem um tempo de secagem muito bom. Hoje tá um dia quente
e ela não secou a parede. Aqui tá quente, tá ventando, eu consegui sozinho fazer a projeção de toda a parede e ainda tá me sobrando um tempo para esperar para desempenar. Então você que é pintor, que você gosta de projetar e você gosta de desempenar para fazer a parede do seu jeito, com a textura projetada da Tintas Londres Color você tem essa possibilidade. Você consegue trabalhar sozinho e fazer a parede inteira sem precisar de alguém te auxiliando aí para dar continuidade no serviço. Então agora aqui a gente vai esperar o ponto correto de secagem da massa e já vamos começar o processo de desempenho. A massa aqui, ó, já deu o ponto de secagem, como eu mostrei para vocês, ó. Você pode apertar ela com o dedo aqui, ó, que ela não sai no dedo, ó. Tá vendo, ó? Dá uma sujadinha bem pouco, mas ela já não tá colando mais na mão. Aqui ela tá no processo certo para desempenar. Aí a gente vai vir dando uma quebradinha nela aqui pouco, ó. Por dentro ela ainda tá bem molinha, mas pra gente não perder o ponto, a gente vai vir dando uma quebradinha nela assim por inteiro. Ela vai ficar nesse padrão aqui, tá? Ela vai vir ficando nesse padrão. Aí você vem depois dando mais uma desempenadinha aqui, ó. Só ajeitando até ela ficar aqui, ó. Esse processo aqui, ó, já tá pronto. Esse pedaço aqui já deixei pronto para mostrar para vocês. Daí a gente vai deixar a parede inteira nesse padrão aqui. O que eu gosto de fazer? Vai do gosto aí do pintor que tá fazendo, do gosto do cliente também. Se você desempenar sempre só para baixo, pode ver aqui, ó, que ela vai ficar um risco mais para baixo. Se você desempenar para o lado, já vai ficar um risco mais de lado. Para ficar um padrão sem muito riscado para um lado ou para o outro, a gente vem sempre desempenando em X. Parede inteira sempre fazendo um Xzinho. Acho que fica um padrão bem bonito aí, mas aí vai do gosto de cada um na hora de dar o desenho nela. Certo? Ó, aqui eu já dei uma amassadinha antes. Agora eu volto com um pouquinho mais de força na desempenadeira, ó. Sempre em X, deixando ela lisinha, corrigindo todos esses risquinhos que fica. Aí, ó. Pessoal, textura projetada finalizada e olha só que linda que já tá essa parede aqui. Esse efeito da textura projetada é o grande diferencial dela. Por isso que hoje ela é uma das queridinhas dos clientes e dos pintores também. Como agora a parede está pronta, a gente vai entrar com o processo de pintura e o Léo vai falar um pouquinho da tinta que nós vamos utilizar aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Vamos estar entrando aqui com a tinta esmalte à base d'água da Tintas Londres Color. É uma tinta que tem um acabamento muito bom e vai deixar bem bonita aqui a textura projetada. Eu particularmente gosto de pintar a textura projetada com esmalte à base d'água, que vocês vão ver aí como é que vai ficar top. A textura projetada, ela já é uma massa que ela já é hidrorrepelente, certo? Então dá pra gente pintar também na borracha líquida, também vai ficar top. Mas já no esmalte à base d'água já vai dar um acabamento aqui que vai dar um diferencial no mapeamento da parede. Vamos entrar com a aplicação da tinta agora. Pessoal, estamos começando a fazer a aplicação da tinta aqui, ó. Do esmalte à base d'água da Tintas Londres Color. E pode reparar aí, ó, na primeira mão já que a gente já tá aplicando. Olha a cobertura bacana que ela já dá aí. E olha como que já fica bonita a textura projetada com essa tinta. O poder de cobertura dessa tinta é top de linha. Primeira demão finalizada e eu quero que vocês vejam essa cobertura. O esmalte à base d'água da Tintas Londres Color é uma tinta de excelente qualidade, ótimo rendimento, uma ótima durabilidade. Então, pessoal, logo mais agora a gente volta com ela toda finalizada, só aguardar o tempo de secagem. Tá finalizado a parede, já tá aqui, já repetimos o processo na segunda demão. Usamos aqui a tinta esmalte à base d'água da Tintas Londres Color. E foi esse resultado que a gente obteve nessa parede de textura projetada. É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo do quadro Diário de Obras com a Tintas Londres Color. Então curta o nosso vídeo, manda para os amigos e compartilha. E até o próximo vídeo.